Empirismo. John Locke. O que é empirismo? O empirismo é a corrente filosófica que afirma que todo conhecimento humano provém da experiência sensorial. Diferentemente do racionalismo, que prioriza o papel da razão como principal fonte de conhecimento, o empirismo defende que nossas ideias e conceitos são construídos a partir daquilo que percebemos através dos sentidos. John Locke, um dos principais expoentes do empirismo clássico, revolucionou a epistemologia ao argumentar que a mente humana é uma tábula rasa, ao nascer, e que toda nossa compreensão do mundo é formada a partir das experiências que acumulamos. No século XVII, o racionalismo dominou o panorama filosófico europeu, liderado por figuras como Descartes, Spinoza e Leibniz. Estas correntes defendiam que certas ideias eram inatas e que a razão poderia descobrir verdades fundamentais sobre o mundo, independentemente da experiência sensorial. Locke viveu numa época marcada pela ascensão da ciência experimental, influenciada pela obra de Francis Bacon, considerado o pai do empirismo moderno. Ele também testemunhou as descobertas científicas de figuras como Robert Boyle e Isaac Newton, que enfatizaram a observação e a experimentação como métodos para a compreensão da natureza. Neste contexto, Locke rejeitou as ideias inatas defendidas pelo racionalismo e propôs que todo conhecimento humano tem origem na experiência. Locke introduziu a ideia de que, ao nascer, a mente humana é como uma página em branco, sem qualquer conhecimento ou ideia pré-existente. Isto levanta várias questões. Se não temos ideias inatas, como aprendemos o que sabemos? Segundo Locke, todo conhecimento vem de duas fontes. 1. Sensação. As impressões que recebemos do mundo exterior através dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. 2. Reflexão. A capacidade da mente de analisar e processar essas impressões, gerando ideias complexas a partir de ideias simples. Exemplo: vamos pensar em uma maçã. A ideia de maçã surge das percepções sensoriais, da sua cor vermelha, do seu sabor doce, da sua textura macia. A mente pode posteriormente refletir sobre essas percepções para formar conceitos mais abstratos, como a categoria fruta. Locke dedicou uma parte significativa do seu trabalho a refutar a ideia de que nascemos com conhecimento pré-existente. Primeiro, vejamos o argumento racionalista. Os racionalistas sustentavam que certas verdades, como a matemática ou os princípios morais, eram universais e, portanto, inatas. Agora vejamos a resposta de Locke. Se existissem ideias inatas, elas deveriam ser reconhecidas por todos os seres humanos. No entanto, Locke observou que crianças, pessoas sem instrução e culturas diferentes não partilham necessariamente os mesmos conhecimentos ou princípios. Além disso, ele argumentou que mesmo conceitos aparentemente universais, como tudo ser igual a si mesmo, só são compreendidos depois que a mente adquiriu experiência e linguagem. Exemplo: como uma criança aprenderia o conceito de justiça? Segundo Locke, esse conceito não é inato, mas é formado a partir de experiências concretas, como a observação de interações sociais onde algo é percebido como justo ou injusto. Locke dividiu as ideias em duas categorias principais. 1. Ideias simples. Estas são as impressões básicas obtidas diretamente da experiência sensorial ou da reflexão. Exemplos: a sensação de frio ao tocar a água, a cor azul do céu. 2. Ideias complexas. São combinações de ideias simples formadas pela mente. Por exemplo, o conceito de cavalo combina múltiplas ideias simples: sua forma, cor, movimento e som. É possível ter ideias complexas sem ter como base ideias simples. O que acontece quando nossas ideias simples estão erradas ou incompletas? Locke introduziu uma distinção crucial em sua epistemologia. Qualidades primárias. Propriedades objetivas que existem nos objetos independentemente da nossa percepção, como forma, tamanho ou movimento. 3. Qualidades secundárias. Propriedades que dependem da nossa percepção sensorial, como cor, sabor ou cheiro. Exemplo: um objeto redondo tem uma forma que podemos medir objetivamente, qualidade primária. Porém, a cor que percebemos naquele objeto depende de como a luz interage com nossos olhos, uma qualidade secundária. Se as nossas percepções das qualidades secundárias são subjetivas, podemos confiar plenamente nos sentidos para conhecer a realidade? David Hume levou o empirismo de Locke a um nível mais radical, argumentando que mesmo ideias complexas, como a causalidade, não podem ser completamente justificadas pela experiência. Immanuel Kant criticou o empirismo por subestimar o papel da mente na construção do conhecimento, mas reconheceu a importância de Locke em colocar a experiência no centro da epistemologia.
A insistência de Locke na observação e na experiência como fontes de conhecimento influenciou o desenvolvimento do método científico. A experiência é suficiente. Alguns críticos argumentam que o empirismo de Locke não explica completamente conceitos abstratos como infinito ou moralidade. Se as nossas ideias sobre o mundo provêm de percepções sensoriais, como podemos saber que essas percepções correspondem a uma realidade objetiva? Como as diferenças culturais influenciam as experiências que moldam nosso conhecimento? Vejamos alguns exemplos práticos. Aprendizagem infantil. Quando uma criança aprende a falar, ela primeiro associa sons simples a objetos concretos, como a mãe ou a água. Com o tempo, ele combina essas ideias simples para formar frases mais complexas. Ciência e empirismo. Na física moderna, os dados experimentais, a experiência, são essenciais para a formulação de teorias, mas essas teorias também requerem raciocínio abstrato. O empirismo de Locke marcou um antes e um depois na filosofia. Ao colocar a experiência como base do conhecimento, ele desviou a atenção das ideias inatas e abriu caminho para uma abordagem mais científica e prática da epistemologia. Qual o papel que a experiência desempenha em nossas crenças atuais sobre o mundo? Somos realmente uma página em branco ou há algo mais em nossas mentes desde o início?